Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 126 no nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos, vou te mostrar como resolver a questão. Questão 126. Sabe-se o seguinte a respeito de determinada sala de aula. O quociente e o resto da divisão do número de pessoas do sexo masculino pelo número de pessoas do sexo feminino são respectivamente iguais a 4 e 2. Se 5 homens saírem da sala de aula, então o número de pessoas do sexo masculino corresponderá ao triplo do número de pessoas do sexo feminino. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. É possível garantir que há pelo menos 2 pessoas na sala que fazem aniversário no mesmo mês, certo ou errado? Bom, a primeira coisa a fazer aqui na questão é descobrir o número de pessoas, tá? Número de pessoas. O número de pessoas corresponde ao número de pessoas do sexo masculino, mais o número de pessoas do sexo feminino. O que nós sabemos a respeito desses dois quantitativos? E o quociente e o resto da divisão entre o número de pessoas do sexo masculino pelo número de pessoas do sexo feminino são respectivamente iguais a 4 e 2. Como é que eu equaciono isso? Então, se eu dividir aqui o número de pessoas do sexo masculino pelo número de pessoas do sexo feminino, nós vamos ter um quociente que é 4 e um resto que é 2. Consequentemente, eu posso escrever aqui o número de pessoas do sexo masculino como 4 vezes F, 4 vezes o número de pessoas do sexo feminino, mais 2, mais o resto. Bom, escrevi aqui de uma forma. Ele me dá outra forma para a gente escrever isso. Se 5 homens saírem da sala de aula, então, na quantidade do sexo masculino, eu vou subtrair 5. 5 saíram da sala de aula. O que aconteceu? O número de pessoas do sexo masculino corresponderá ao triplo, então vai ser 3 vezes o número de pessoas do sexo feminino. Equacionei também. Daqui eu posso escrever que o número de pessoas do sexo masculino agora é 3 vezes o número de pessoas do sexo feminino mais 5. E aí eu vou igualar essas duas equações. Vou igualar essa equação aqui a essa, pois as duas correspondem ao número de pessoas do sexo masculino. Então, vamos igualar as duas. 4F mais 2 vai ser igual a 3F mais 5. Vou passar o 3F para o outro lado, vai ficar 4F menos 3F igual a 5 menos 2. 4F menos 3F dá F e 5 menos 2, 3. O número de pessoas do sexo feminino são 3. Dado que o número de pessoas do sexo feminino são 3, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir nessa. 4 vezes 3 mais 2. 4 vezes 3, 12. 12 com mais 2, 14. Então, eu tenho 14 pessoas do sexo masculino. Total de pessoas aqui na sala de aula, 17. Com 17, agora a gente vai fazer a análise aqui da assertiva. É possível garantir que há pelo menos 2 pessoas na sala que fazem aniversário no mesmo mês? Com relação a meses, nós temos 12. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. No pior cenário que nós podemos ter aqui na situação, é que se eu escolher aqui 12 pessoas dessas 17, cada uma faça aniversário em um desses meses, sem nenhuma repetição. Esse aqui seria o pior cenário possível. Só que a partir do momento que eu pego mais uma pessoa, né, a 13ª, eu vou ter que colocar em um desses meses. E aí eu vou ter a garantia, aqui com 13 pessoas no mínimo, eu já garanto que há pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Eu não preciso nem ter 17. Com 13 eu já garanto aqui que 2 fazem aniversário no mesmo mês. Com 17 eu garanto mais ainda, porque se eu continuar distribuindo, tá, já distribuí aqui 12, eu teria que distribuir as outras 5. Isso aqui poderia ser em qualquer um dos meses, tá? Estou colocando aqui na sequência, janeiro, fevereiro, março e abril, maio, mas poderia ser em qualquer um dos meses. Inclusive, poderia ser todo mundo aqui no mês só, tá? Não teria problema, mas a gente considera aqui, na pior das hipóteses, a distribuição em um dos meses, né, apenas, para a gente ter aí a aplicação direta do princípio da casa dos pombos. Então, com 13 pessoas, a gente já garante aqui que 2 fazem aniversário, 2 pelo menos, né, fazem aniversário no mesmo mês. Com 17, garantimos com toda a segurança. Podemos marcar aqui que o item está certo. Seguir para a próxima questão.